Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando mais uma live. Essa é a primeira live do quarto bimestre. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai entrar tanto assim em conteúdos, tá? Eu preciso, pelo menos por enquanto, nessa primeira live, né, fazer com vocês uma breve evolutiva das atividades do terceiro bimestre, explicar um pouquinho sobre elas, né, de certa forma também cobrá-los, porque a participação dos alunos está diminuindo cada vez mais, alunos que estavam ativos desde o primeiro bimestre estão cada vez mais caindo, o seu rendimento, não estão cumprindo com todas as atividades, e isso é perigoso, principalmente para o fechamento do ano letivo, que se encerra agora em dezembro. Então, nessa nossa primeira conversa, eu vou falar um pouquinho sobre as atividades do terceiro bimestre, bem brevemente. Vou falar para vocês, demonstrar para vocês ali no Classroom a disponibilização do material didático e vou falar também sobre a atividade do quarto bimestre, já deixando ela ali explicitada e explicada para vocês, beleza? Bom, vou projetar minha tela. Então, é o seguinte, pessoal. Deixa eu só configurar aqui, aí, certinho. Bom, vocês estão vendo aqui no Classroom de vocês, na hora que vocês abrem, esse primeiro tópico aqui, que ele está meio cinza, meio nubladinho, é a pesquisa sobre religiões e intolerância. Ela está assim no Classroom, que eu estou demonstrando para vocês, porque ó, ela consta aqui programado para amanhã. Amanhã será dia 27/10. Eu estou gravando esse vídeo no dia 26/10, uma segunda-feira. Então, amanhã, logo às 7 da manhã, vai estar disponibilizado essa atividade para vocês. Tá? Mas eu já vou nela. Voltando agora para as atividades do terceiro bimestre, nós tivemos uma pesquisa, que foi sobre a pesquisa sobre cultura mundial, já que nós estávamos falando sobre cultura, aquilo que une e diferencia o ser humano, então eu pedi para que vocês pesquisassem sobre outros lugares do mundo, sobre outras culturas mundiais, para que a gente comece a olhar um pouco para a diversidade cultural que existe ao longo do planeta Terra. E eu acredito que vocês tiveram aí uma boa dimensão do quão vasto, do quão diversificado, do quão rico é o planeta Terra, culturalmente falando. Bom, vocês tinham que escolher algum país, vocês tinham alguns tópicos de pesquisa. De modo geral, os que fizeram essa atividade foram bem. Porém, notem aqui esses números, tá? Aqui são os trabalhos entregues a serem corrigidos. Todos os que foram entregues foram corrigidos, por isso o número está zerado. Aqui são os trabalhos corrigidos, os que têm nota. E aqui são os trabalhos que foram atribuídos, ou seja, que foram lançados para vocês, que estão nessa sala Google de Sociologia, mas que não obtiveram nota. Alguns desses trabalhos com nota foram feitos em grupo. Então, algumas pessoas que não entregaram o trabalho foram contempladas com a nota no trabalho porque estavam num grupo ali que fez e alguém do grupo entregou. Ok. Mas notem a diferença de número. Notem essa diferença de número. É muito gritante. No começo, lá nos primeiros bimestres, no primeiro e no segundo principalmente, nós tínhamos um número muito mais expressivo de alunos participando, fazendo as atividades, correndo atrás. E esse número ele foi caindo vertiginosamente. E isso é muito perigoso. Teve alguns que entregaram na escola, teve outros que ainda estão entregando e estão sendo corrigidos assim que for o melhor momento. Mas, por favor, não desanimem, não percam as esperanças, porque isso tende a prejudicar o ano letivo de vocês mais ainda do que ele já está sendo prejudicado. Bom, essa foi a pesquisa. Tem o relatório das Aulives, que muitos poucos fizeram, como vocês podem notar, mas dos males o menor, porque pelo menos o relatório das Aulives não valia tanta pontuação assim. Então, sendo bem sincero, eu prefiro sim que vocês façam uma pesquisa valendo 5 pontos, do que se preocupe com trabalhinhos pequenos de 1 ou 2 pontos. Mas precisa fazer. Não adianta nada não fazer nada e esperar que a nota vai cair do céu. E, por último, nós tínhamos aqui as nossas avaliações, né? A nossa avaliação. Essa avaliação, houve algumas confusões, por quê? Porque consistia em você fazer um texto, né, um artigo de opinião que fosse, na qual você tinha que, nesse texto,
responder basicamente duas perguntas, que são quais? Primeira, o que nos une enquanto seres humanos e o que nos diferencia enquanto seres humanos. Não são dois textos, não são duas respostas separadas, é um texto contendo essas duas ideias, da união entre os seres humanos e da diferenciação entre os seres humanos, ou seja, o que conecta os seres humanos e o que os diferencia. E basicamente a resposta é a mesma. E muitos que me deixou muito contente, que prestaram atenção nas aulas, nos materiais lidos, etc., foi que perceberam que a cultura, ao mesmo tempo, ela une e diferencia. Porque se a cultura ela é diversificada, então, naturalmente, existirão diferenças gritantes entre as pessoas. Por exemplo, linguagem, alimentação, a vestimenta, hábitos religiosos, etc. No entanto, dentro de um mesmo grupo, olhando dentro de um mesmo grupo, é a cultura responsável por conectar os seres humanos, permitir com que eles se comuniquem, se entendam, pratiquem rituais parecidos, ou então que os mantenham conectados num laço de solidariedade social, como diria Durkheim, né? Então, a cultura, ela também é responsável por isso, além também de manter um certo teor de coesão, de ordem social numa sociedade. Né? Então, a cultura ela não serve só para entretenimento, ela serve como base social também, como alicerce da sociedade. Muitos de vocês entenderam essa diferenciação, né, essa múltipla ligação da cultura, né, tanto de união quanto de diferenciação. Outros pensaram por outros caminhos e foram também muito bem e bem considerados até. Outros já interpretaram não tão corretamente e responderam como se fossem ali duas perguntas simples, né, de um formulário de uma prova qualquer. Então, pessoal, atentem-se, leiam as instruções com calma. Tá? Não saiam simplesmente respondendo as coisas de qualquer jeito. Mandem perguntas. Praticamente ninguém veio me procurar para tirar dúvidas. Então, das duas, uma, ou todo mundo entendeu tudo, porque da primeira vez eu expliquei tão bem, ou então estava muito fácil, ou então ninguém entendeu nada e simplesmente largou mão. Então, mandem perguntas, questionem, busquem, porque senão vocês vão ficar à deriva, vocês vão ficar à mercê de um achismo. Tá? E eu não trabalho com achismos. A sociologia também não. Bom, essas são as atividades do terceiro bimestre. Tá? E só a título de esclarecimento, ainda estou recebendo atividades atrasadas, sim. Porém, o sistema vai fechar para a inserção de novas notas ou correção de notas já colocadas no dia 30 de outubro. Então, atentem-se para essa data. 30 de outubro. Quem tiver com material atrasado, quem tiver com atividade atrasada, procure entregar o quanto antes para fechamento dessas notas. Beleza? Então, dando seguimento. Passando as atividades do terceiro bimestre, nós entramos agora no quarto bimestre. No Classroom de vocês, desde a semana passada, está disponibilizado aqui o material didático de apoio para acompanhamento das nossas lives e também para a feitura das atividades que virão. Vocês vão encontrar 3 arquivos aqui disponibilizados. Esse daqui, que tem esse código R4, SL e tal, esse daqui é o capítulo na íntegra do livro que eu costumo e gosto de usar, o Sociologia em Movimento. Aqui vocês têm o capítulo na íntegra, que é o capítulo 5, Raça, Etnia e Multiculturalismo. Nesse capítulo, nós encontraremos os principais tópicos a serem debatidos, que são preconceito, discriminação e segregação. Esmiuçando cada um deles, nós vamos conversar sobre. Passando para frente, nós vamos ter também as teorias raciais, né, e eugênicas, conceito de etnia, conceito de raça, etc. Nós vamos falar também sobre a democracia racial e o mito da democracia racial e algumas outras coisinhas mais. Aqui, esse arquivo, ele é como se fosse um resumão, um fichamento bem resumido dos assuntos desse capítulo, tá? Então, ele é um resumo do capítulo. E, paralelo a tudo isso, eu montei um slide aqui para vocês,
Eu montei um slide aqui para vocês, deixa eu só trocar a projeção de tela, na qual, nesse outro slide montado, vocês vão ver conteúdos resumidos e apontamentos principais do livro Sociologia em Movimento e também alguns outros conceitos que eu fui buscar em outros materiais que eu tenho, gráficos de internet e tudo mais. Então, aqui, esse slide aqui, preconceito, discriminação e segregação, né, com esse negocinho verde aqui e tal, é por onde eu vou orientar as minhas aulas, beleza? Aqui vai estar principalmente o conteúdo que nós vamos abordar. Os textos que nós vamos ler, o que eu vou usar para explicar para vocês e tudo mais. Beleza? Bom, vou parar de novo a apresentação e vou voltar naquela outra primeira tela para falar agora sobre a nossa atividade do quarto bimestre. Bom, amanhã, a partir do momento que vocês entrarem no Classroom, vocês vão encontrar esse link aqui, ó. Pesquisa sobre religiões e intolerância religiosa. Vou até aqui clicar para editar a atividade para ficar melhor para vocês verem. Deixa eu ver como é que está a resolução. Ótimo. Bom, é uma pesquisa, tá? Ao mesmo estilo das outras que vocês já fizeram no segundo e no terceiro bimestre. Ela vale 5 pontos da nota de vocês e o prazo de entrega é 1º de dezembro de 2020. Ou seja, vocês terão mais de um mês para realizar essa atividade. Mais de um mês. Então, por favor, programem-se com cuidado, não atrasem. O quarto bimestre, ele parece que ele vai ser extenso, porque ele vai ali até perto do Natal, mas a gente vai ter que correr atrás de alunos que não atingiram nota, de recuperação, etc. Fora tudo isso, nós temos que fechar as notas dos demais alunos também, então, por favor, não atrasem. Façam o máximo de esforço possível. Bom, conforme já mencionado, explicitado no material do quarto bimestre, um dos temas a serem tratados será o do preconceito e discriminação, dentre vários outros, lógico. E existem várias formas de se discriminar alguém. Uma delas é a tão condenada intolerância religiosa. Intolerância religiosa, pessoal, é quando você, justificado de algum argumento moral, moralista, né, no caso, e embasado numa crença religiosa, normalmente uma crença que você acredite, que você julgue superior a todas as outras, você age de maneira intolerante, violenta, preconceituosa e discriminatória, talvez, contra outra pessoa de uma religião diferente ou uma religião que você não goste. Então, isso seria um ato de intolerância religiosa. Bom, qual que é o intuito desse trabalho? Nessa atividade, vocês poderão se dividir em grupo, máximo de 5 pessoas, ou individualmente, e deverão pesquisar sobre alguma religião do quadro de sugestões abaixo. Então, nós temos aqui um quadro de sugestões. Se tiver alguma religião que você queira pesquisar, que não está aqui no quadro, sem problema. Me chama, fala comigo e eu dou ok, tá? Seguindo alguns critérios estabelecidos. Então, aqui estão os tópicos a serem pesquisados, já vou falar sobre eles. Essa pesquisa deverá resultar num artigo, seguindo os parâmetros de formatação e citação bibliográfica já estabelecidos anteriormente. Mesma coisa dos outros. Você vai fazer uma pesquisa, você vai falar com suas próprias palavras o melhor possível que você conseguir e vai, logicamente, citar a referência bibliográfica que você utilizou. Quais foram os sites que você utilizou para pesquisar. Tá? Quanto mais, melhor, porque isso mostra diversificação na sua pesquisa também. Bom, religiões sugeridas. Aqui nós temos algumas, tá? Então vamos lá. A Umbanda, que é uma religião brasileira, legitimamente brasileira. O Candomblé, que ele é de raiz afro-brasileira, ou seja, ele tem as suas raízes na África, porém ele foi criado no Brasil ali, né, por herança africana dos povos que foram escravizados aqui no período colonial. Islamismo, judaísmo. Aqui nós temos os mitos e religiões africanas tradicionais. Se quiserem resumir apenas para religiões africanas tradicionais, ou seja,
E importante que se diferencie. Umbanda e Candomblé, elas possuem raízes africanas. Possuem, principalmente o Candomblé. Mas elas não são africanas, elas são brasileiras. Agora, aqui eu estou deixando em aberto qualquer religião africana tradicional, ou seja, qualquer religião do continente africano. E o continente africano ele é muito vasto. Existem múltiplos cultos africanos ali. Então, vocês podem ficar à vontade para escolher aquele que melhor lhes agradar. Budismo, shintoísmo, hinduísmo, taoísmo, contemplando aqui as religiões tradicionais orientais, né, dos povos orientais, e qualquer vertente do cristianismo. O cristianismo em si, ele não é uma religião, o cristianismo ele é uma filosofia, embasado na crença no Cristo, né? Então, surgiram múltiplas vertentes religiosas com base nessa crença do Cristo Salvador, de Jesus e etc. Qualquer uma dessas vertentes vocês podem escolher para pesquisar. O ideal, uma dica que eu dou, mas não é nada obrigatório, é que você escolha uma religião que não é a sua religião, né? Porque a sua religião, a religião que você pratica, que você professa, que você gosta, reza, frequenta, etc., por obrigação você tem que saber sobre ela, né? Não dá para crer que você frequenta um espaço religioso, crê em determinados dogmas religiosos e você não sabe nada sobre sua própria religião. Então, subentende-se que uma religião que você considera para você, você tem que saber. Então, se a pesquisa é sobre intolerância religiosa, o ideal é que você busque outras religiões do mundo. De preferência, religiões que você não conhece, religiões que, quem sabe, você tem uma curiosidade, ou você conhece pouco, justamente para você poder ampliar o seu leque, diversificar mais ainda o seu leque de conhecimentos. Mas isso é só a título de sugestão. Bom, quais são os tópicos a serem pesquisados? Os tópicos a serem pesquisados são conceito geral, ou seja, você vai estar falando sobre, sei lá, a religião budismo. Tá, o que é o budismo? Mas em linhas gerais, o que é o budismo? Vou falar sobre islamismo. Tá, o que é o islamismo? Eu vou falar sobre alguma religião tradicional africana. Né? Tá, qual religião e o que ela é? O que ela representa? Mas em linhas gerais, porque depois você vai acabar explicitando alguns outros detalhes dela. História da religião, ou seja, toda religião, ela não nasce do nada. Tá? Todas as religiões que existem no mundo, elas são obras humanas, elas foram criadas por seres humanos. Elas não nasceram no estalar de dedos, de deuses, etc. Elas são, as religiões, elas são um meio, um método de conexão do profano com o divino. O profano seríamos nós, seres humanos, né, réis, mortais, viventes, e o divino seria tudo aquilo que não alcançamos, tudo aquilo que é superior a nós, tudo aquilo que cremos que possui um poder supra-humano, vamos dizer assim, superior aos seres humanos. Então, todas as religiões elas foram criadas em algum momento por alguém, por um grupo, por uma sociedade, em volta de algum dogma. Eu quero saber a história dessa religião. Eu quero também saber a localização geográfica e cronológica, ou seja, ela foi criada em algum tempo específico, em alguma região específica. Qual e por quê? E a localização geográfica influencia muito, muito em alguns dogmas, alguns entendimentos religiosos. Então, se tem muita vegetação, se tem pouca vegetação, se é do deserto, se é da floresta, se é da montanha, tudo isso envolve também alguns dogmas, algumas crenças religiosas. Mitos e lendas, todas as religiões, sem exceção, todas possuem mitos e possuem lendas. Elas foram criadas por seres humanos, elas querem transmitir de alguma maneira algum ensinamento, elas querem ajudar aos seres humanos, talvez de alguma maneira, a se manterem num caminho considerado
correto, melhor, o mais certo. Então, de alguma maneira, elas transmitem conhecimentos. Uma das maneiras de se transmitir conhecimentos é através de mitos ou através de lendas. Tá? Também através de dogmas, de tradições, de leis religiosas ali. Bom, toda religião também possui um sistema de culto, possui algum ritual, tá? Toda, sem exceção. Então, eu quero que você me demonstre ali, que você me escreva, se quiser colocar imagens, não tem problema nenhum, sobre esses sistemas de culto, sobre esses rituais religiosos praticados nessa religião que você está pesquisando. Eu quero também saber sobre os principais líderes religiosos. Ah, professor, quais? Bom, depende. Ela foi criada por alguém específico? Então cita para mim as pessoas específicas que a criaram. Ah, ela não foi criada por ninguém específico, mas ela hoje possui como se fosse um guru, um xamã, um sacerdote, né, que é extremamente importante, influente. Beleza, cita para mim, quem que é esse cara? A pessoa tem muitos. Pô, seleciona, sei lá, 3, 4 e cita para mim. Eu quero saber sobre os principais líderes religiosos, se tem, se não tem. Normalmente, toda religião possui ali algum líder expoente, alguém que fala pelos demais, porque emana mais conhecimento, algum tipo de santidade, ou sei lá o quê. Então, ele é visto como um líder, alguém a ser seguido, né? Um sacerdote propriamente dito. E curiosidades, tá? Aqui é um tópico menos importante, mas também interessante. Se você achar alguma curiosidade sobre a religião que você está pesquisando e quiser colocar a título de complemento, fique à vontade. Bom, observações. O seu artigo ele deve ser entregue digitado, devidamente formatado, nas normas textuais anteriormente repassadas, isso desde o primeiro bimestre a gente vem conversando. A fonte é Arial, número 12, e o alinhamento justificado. O alinhamento justificado é quando ele vai até toda a margem da folha, incluso bibliografia consultada, ou seja, coloque os sites pesquisados. Isso, para mim, é critério de correção. Não colocou, perde nota. Cópias e plágios são terminantemente proibidos, incorrendo em penalização da nota ou anulação total do trabalho. Infelizmente, teve alguns casos que eu tive que pedir para que as atividades fossem refeitas, porque o fulaninha, literalmente copiou, clonou tudo de alguns sites pesquisados. Então, por favor, não sejam essas pessoas, não façam as coisas dessa maneira. É um trabalho valendo 5 pontos, vocês têm aí mais de um mês para entregar, é um trabalho decisivo para o fechamento de nota de vocês. Por favor, não deixem para a última hora, principalmente os que estão com atividades atrasadas, os que precisam colocar as coisas em dia. Dá tempo, mas é necessário que vocês corram atrás do prejuízo. Sobre esse trabalho, qualquer dúvida, absolutamente qualquer dúvida, podem me procurar. Podem me procurar. Ah, professor, eu estou com dúvida em tal religião, se eu posso pesquisar ou não. Me chama, vamos conversar. Professor, eu não entendi dos tópicos que têm que ser pesquisados. Me chama, vamos conversar. Ah, professor, eu não sei qual que eu devo escolher, qual religião eu devo escolher. Me chama, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que a gente arranja. Beleza? Bom, organizem-se e, novamente, não deixem para a última hora. Não se prejudiquem nessas coisas, datas e tudo mais. E só para a gente dar uma adiantada no processo, eu vou iniciar uma breve explicação introdutória da nossa matéria, para a gente não ficar muito à deriva, né? Não perder muito tempo. Bom, a tela está aqui projetada. Deixa eu só aumentar a visualização. Então, quais são os temas, né, o que nós vamos debater e discutir nesse quarto e último bimestre, né, desse ano maldito e interminável? Nós vamos falar sobre preconceito, discriminação e segregação, principalmente, mas nós também vamos ver sobre teorias raciais eugênicas. No momento propício eu vou explicar o que é. Vamos falar sobre a democracia racial, que também é uma teoria bem específica, e sobre as formas de discriminação. Então, vamos diferenciar alguns conceitos. Preconceito, discriminação e segregação, eles são conceitos com definições diferentes.
E o significado de cada termo é atribuído em relação às disputas de poder político, territorial, institucional e simbólico em diferentes períodos históricos, cada qual com suas circunstâncias socioculturais. O que quer dizer isso? Preconceito, discriminação e segregação não são a mesma coisa, por mais que, às vezes, sejam utilizados como sinônimos da mesma coisa, mas eles não são a mesma coisa. Né? O significado de cada termo ele está ligado a uma relação das disputas de poder político, ao poder territorial, à questão institucional ou simbólica presente em diferentes períodos históricos, em diferentes sociedades. Então, cada sociedade vai ter ali algum tipo de histórico que propicia o surgimento de determinados preconceitos, segregações, discriminações e etc. Então, é impossível falar de preconceito, discriminação e segregação sem falar da história, da política, da territorialidade, da questão cultural e simbólica de um determinado local. Tá? Então, tudo isso é importante para se analisar esses três conceitos. Né? Então, por exemplo, os preconceitos de classe, crença, gênero, orientação sexual, nacionalidade, etnia, cultura, e entre outros, eles dão base para diferentes formas de discriminação e segregação. Então, cada um desses faz surgir outras formas de discriminar ou de segregar uma pessoa. Vou explicar em mais detalhes o que é discriminação e segregação, mas só para que fique claro. O preconceito é quando você possui um julgamento antecipado, normalmente depreciativo, negativo, sobre alguém. A discriminação é quando você nega determinados direitos ou acesso a direitos, a coisas fundamentais que uma pessoa teria acesso, por conta de um preconceito, né? Você faz essa negação de direitos. E a segregação é quando você separa. Por um critério preconceituoso e discriminatório, você separa, você cria ali um método de separação entre pessoas e seres. Essas práticas, continuando aqui, ó. Essas práticas, voltando, essas práticas que expressam estruturas hierárquicas socialmente construídas valorizam certos grupos sociais em detrimento de outros. Ou seja, é uma relação social também ali, porque sempre tem alguém que se privilegia de algum preconceito, discriminação, segregação, assim como sempre tem alguém que se prejudica com algum preconceito, discriminação ou segregação. Assim, os métodos de discriminação e segregação materializam processos ideológicos fundamentados em preconceitos que refletem a hegemonia de um grupo social e a consequente subordinação dos demais. Ou seja, é impossível falar de preconceito, de discriminação, de segregação, sem falar também em aspectos ideológicos, políticos, culturais e históricos. Impossível. Isso tem que ser considerado para se falar desses assuntos. E ainda, refletir sociologicamente sobre esses conceitos significa discutir criticamente a formação histórica, social, econômica e política, bem como a identidade nacional brasileira. Então, se se quer fazer uma discussão, uma reflexão sociológica, científica, um pouco mais apurada sobre isso, nós temos que falar sobre a formação histórica, social, econômica e política, e a nossa formação enquanto identidade nacional, pensando na realidade brasileira. Assim, devemos questionar continuamente nossos próprios valores e condutas diante das diferenças culturais e das desigualdades sociais presentes no Brasil e no mundo. Então, refletir sobre isso é questionar a nossa própria conduta dentro da sociedade enquanto seres humanos. É necessário compreender melhor o contexto em que esses valores e condutas são produzidos para que nossas opiniões e atitudes não reproduzam preconceitos passados, mas sejam ações refletidas, conscientes e comprometidas com os fundamentos de uma sociedade mais justa, igualitária, mais equânime. Né? Então, compreendendo melhor todos esses contextos, é importante que nós reflitamos também nas nossas próprias ações, opiniões, pensamentos, para que nós não sejamos ali pontos refletores ou reprodutores de preconceitos, de racismos,
de discriminações e segregações. Bom, nesse primeiro momento, eu vou parar por aqui, já que nós falamos sobre o terceiro bimestre, as atividades do terceiro bimestre, expliquei para vocês um pouquinho sobre o material e principalmente sobre a atividade do quarto bimestre, e apenas a título introdutório, nós já falamos ali um pouquinho sobre esses pontos iniciais de preconceito, discriminação e segregação. Novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem e devem me procurar, tá? Principalmente com relação ao trabalho. Novas informações, mais conteúdo, na semana que vem, da nossa próxima aula live. Por hoje é só. Obrigado aos que estão acompanhando e assistindo. E vou ficando por aqui. Tchau, tchau.